Histórico, o primeiro julgamento contra a corrupção no governo de Pedro Sánchez. Vamos começar? Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez. Já temos data para o primeiro julgamento que será realizado no Tribunal Supremo, em concreto, contra a corrupção no governo de Pedro Sánchez, contra quem foi seu braço direito, José Luiz Ábalos. E atenção, porque também já temos decisão sobre as testemunhas que vão depor e as que não vão depor durante essa audiência oral que será realizada no mês. Vamos compartilhar essa informação, porque a verdade é que há muitas coisas para comentar e vamos fazer isso, como sempre, compartilhando na tela. Já está aí para vocês acompanharem? E atenção, essa foi a expressão de José Luiz Ábalos durante essa audiência preliminar que aconteceu há algumas semanas no Supremo, onde foram apresentadas as questões preliminares pelas partes, segundo as quais o julgamento deveria ser anulado ou não. E lá estava Ábalos sentado, na verdade com um olhar perdido, muito sonolento. E já temos a decisão do Supremo Tribunal em resposta a todas essas questões preliminares que foram solicitadas pelas partes, ou seja, as defesas de José Luiz Ábalos, de Couto Garcia, etc. E já temos a decisão do Supremo. O Supremo Tribunal marcou a data do primeiro julgamento que a trama vai enfrentar. Couto. A audiência em que serão julgados o ex-ministro José Luiz Ábalos e seu ex-assessor Couto Garcia começará em 7 de abril às 10 da manhã. Ábalos e Couto estão sendo acusados de receber supostas propinas ilegais em troca da adjudicação direta da compra de máscaras. A Promotoria Anticorrupção pede 24 anos de prisão para Ábalos, 19 anos e meio para Couto e 7 anos para o outro acusado, que é o empresário Victor de Aldama, que se destacou por seu papel de colaboração com a Justiça desde o início deste caso, desta investigação, em um procedimento ordenado e assinado pela advogada da Administração da Justiça. Especifica-se que, em virtude do que foi decidido no despacho de 3 de março do Tribunal Supremo e de acordo com os critérios da Câmara, o início das sessões do julgamento oral ocorrerá no dia 7 de abril, às 10 horas da manhã, sendo fixado, em resolução posterior, o calendário do desenvolvimento das sessões sucessivas e as datas de sua conclusão. Assim foi demonstrado depois que recebeu o despacho do Supremo e, atenção, esse despacho tem 138 páginas, o despacho no qual o Supremo rejeita todas as questões preliminares que haviam sido apresentadas pelas defesas de Ábalos e de Couto. A Sala Penal do Supremo, vale destacar que, como eu dizia, rejeitou todas essas questões preliminares. E, obviamente, chegou o momento de entrar no assunto e saber exatamente o que foi rejeitado e o que foi aceito por parte do Supremo. Para que o julgamento aconteça no dia 7 de abril, para que essa audiência oral comece no dia 7 de abril, o Supremo rejeita que haja um confronto entre Aldama e Couto Garcia, que havia sido solicitado pela defesa de Couto, e que este último, especificamente, Couto Garcia, possa se submeter ao teste do polígrafo, como havia pedido sua defesa. Vocês já sabem, a chamada máquina da verdade. O Supremo rejeita isso. O Supremo diz que o confronto não é propriamente uma prova antecipada, nem um meio de prova em si mesmo, mas sim complementar a outros. Isso é o que o Supremo disse justamente para responder à questão do confronto. E da mesma forma, também não aceita o polígrafo e o Supremo diz que o polígrafo não pode substituir a função dos tribunais de avaliar as provas produzidas no ato do julgamento oral sob os princípios de publicidade, imediatidade e oralidade. Além de se tratar de uma prova que não tem nenhum reconhecimento de validade no ordenamento jurídico espanhol. E atenção, porque agora vamos entrar diretamente nos testemunhos, os testemunhos que foram aceitos pelo Tribunal Supremo e os que foram rejeitados. Atenção, vamos falar de nomes muito importantes para ambos os lados.
com relação ao pedido de prova testemunhal, a Corte aceita na decisão todos os testemunhos propostos pelo Ministério Público e por Aldama. No caso dos que são solicitados por Ábalos, admite todos, exceto o do ministro do Interior, Fernando Grande Marlasca. Ou seja, não vamos ver Fernando Grande Marlasca prestando depoimento como testemunha no julgamento. Entre os que Ábalos propõe e são aceitos está o ministro da Política Territorial, Ângel Victor Torres, ou seja, Ângel Victor Torres. Vamos vê-lo prestando depoimento no julgamento. E também a presidente do Congresso dos Deputados e ex-presidente das Ilhas Baleares, Francina Armengol, que esta última também havia sido solicitada pelo outro acusado, Coudo Garcia. O Tribunal de 7 magistrados que julgará este caso rejeita 8 das testemunhas solicitadas por Coudo Garcia. Entre eles, também Grande Marlasca, assim como o presidente da Generalitat e ministro da Saúde, Salvador Illa. Assim como 13 dos pedidos pela acusação popular, que também havia solicitado suas testemunhas, e 13 são rejeitadas especificamente magistrados. São, nada mais, nada menos, que o presidente do governo, Pedro Sanches, a vice-presidente e ministra da Fazenda, Maria Jesus Montero, e a ex-ministra da Indústria, Reis Maroto. No total, o Supremo aceitou mais de 75 testemunhas, além de cerca de 20 peritos. Entre as testemunhas admitidas estão, além do ministro Ângel Victor Torres e da presidente do Congresso, Francina Armengol. A presidente do Tribunal de Contas, Henriqueta, já conhecida em medidas cautelares, com Miguel Ângel Pérez. Chicano, que foi solicitada por Ábalos e por Coudo, a ex-presidente da ADIF, Isabel Pardo de Vera, que foi solicitada por todas as partes. O ex-secretário de Estado do Interior, ou seja, o número 2 de Marlasca de antes, que era Rafael Pérez. Também o diretor-geral da Polícia, que é Francisco Pardo Piqueras. A pedido de Coudo Garcia, o ex-gerente do PSOE, Mariano Moreno, que foi solicitado por Ábalos, Coudo e a acusação popular. Assim como ex-chefes de gabinete dos ministros da Saúde e Indústria, ex-presidentes da Renfe, Correios e Portos do Estado e vários empresários, familiares e pessoas próximas dos acusados. Esta é a decisão do Tribunal Supremo e, chegados a este ponto, só nos resta conhecer o que já é o calendário das sessões. Com certeza, com todas as testemunhas que foram aceitas, mais de 75 testemunhas, o que é realmente um absurdo, então, o julgamento. A verdade é que assim, de imediato, pode durar mais de um mês tranquilamente. E sem dúvida ficamos com vontade de ver o depoimento de Pedro Sanches. Claro, também do Marlasca. Tudo bem, teremos o ministro Ângel Victor Torres e a presidente do Congresso, Francine Armengol, que, aliás, também está envolvida, como Torres, na questão das máscaras, ou seja, presidente, junta, república e a presidente nada mal. Também é verdade que o Supremo evitou que o julgamento virasse um circo, rejeitando aquele confronto que a defesa de Coudo tinha solicitado entre o próprio Coudo e Aldama. Também não foi admitida a prova do polígrafo, que também era mais própria de um programa de entretenimento do que da Junta de Deputados, que é o caso. Um julgamento no Tribunal Supremo e também importante. O Supremo rejeitou o pedido da defesa de Coudo Garcia para que fosse apresentada uma questão prejudicial ao TJUE, para ver se este caso deveria ser julgado na Audiência Nacional e não no Supremo, que era uma forma de ganhar tempo por parte das defesas de Ábalos e de Coudo para que o processo voltasse à estaca zero, e que esses fatos fossem julgados na Audiência Nacional e no Supremo. Tudo foi rejeitado pelo Tribunal Supremo e agora só nos resta esperar por abril. Estaremos lá, claro, no dia em que começar a audiência oral, assim como em todos os dias em que ocorrerem essas sessões, todas essas declarações, etc. O prato principal, para mim está claro, além dos depoimentos de Ábalos e Coudo, vai ser o depoimento de Victor D'Aldama. Eu acho que ali pode rolar faísca e a gente pode ter alguma surpresa, depois eu conto mais para vocês. E claro, esses depoimentos testemunhais. Vamos esperar o calendário, que nos digam o calendário de sessões do Supremo Tribunal. E claro, com qualquer novidade, vocês terão toda a informação. Onde? Aqui, em Medidas Cautelares, com Miguel Ângel Pérez. Até aqui, esta edição de Medidas Cautelares, com Miguel Ângel Pérez.
Vocês já sabem que podem se tornar sócios como os escolhidos por menos de 3 euros por mês e como os supremos por menos de 7 euros por mês. Também agradeço o apoio de vocês via Bizum no 627-556-370. 627-556-370. Porque a verdade é que isso ajuda a que tudo isso continue. Que continuemos trazendo todas as informações que vocês encontram neste canal e que provavelmente não vão encontrar em outros canais, nem em outros meios de comunicação. Para isso existe, para isso faz sentido. Medidas cautelares. O mais importante, como sempre digo a vocês, é que essa informação chegue a todos, porque informação é poder. Até breve.